ela deu uma resposta, assim, uma coisa assim, muito feia, assim, uma forma muito altiva, sabe? Aí no final, ela perdeu a desculpa. Aí eu falei, viu, filha? O soberbo ele não prevalece. Aí ela falou assim, mas ela tem razão. Olha aí, ó, ela tinha tudo para dar certo, era melhor, tinha faculdade, tinha tudo para dar certo, mas isso não está acontecendo. Ela perdeu para outra que não tem faculdade tinha, que apresentou um doce simples. Então, ao abrir essa palavra aqui, né, eu trago a reflexão, né, o Senhor me traz a reflexão de novo sobre a soberba. Que o soberbo, ele não ficará de pé no julgamento. Em Salmos 1, também o Senhor fala isso, que o ímpio, ele não ficará na congregação dos justos, ele não permanecerá de pé na congregação dos justos. E aqui, a palavra que está em Sofonias, que o Senhor traz para Jerusalém, naquela época, seria uma palavra profética. Para nós também é uma palavra profética. Por quê? Porque nós, Igreja do Senhor, nós temos vivido não tempos de total aflição, não tempos de muita aflição, mas tempos em que nós não precisamos, nós não devemos colocar o nosso coração nas coisas que nós temos vivido, nas coisas que nós temos visto, porque o Senhor, Ele tem algo muito melhor preparado para nós. E aqui no versículo 16 fala assim: naquele dia dirão a Jerusalém, não temas, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, e com seu amor a renovará. Ele se regozijará em você, com bravos de alegria. Então eu queria deixar esse versículo aqui, sabe? Que foi o versículo que o Senhor fala muito comigo através desse versículo, dessa palavra. E não venhamos temer, porque o Senhor está em nosso meio. Cristo ressuscitou, amém? Ele vive, né? Ele vive, Jesus vive, Ele ressuscitou, Ele vive, Ele está em nosso meio, Ele está no meio do seu povo. Então, ainda que venham as lutas, ainda que venham os problemas do mundo, o Senhor, a palavra que o Senhor traz para a igreja, para a sua amada, é não temas, não temas, não deixem suas mãos enfraquecerem. Ou seja, mesmo que tenha toda a dificuldade de nossas mãos, né, que é aquela que faz, quando o Senhor fala de mãos, Ele está falando de ações, né? Então não deixem suas mãos enfraquecerem, as atitudes para como igreja, né? Não deixar as nossas mãos enfraquecerem. E o Senhor, nosso Deus, está no nosso meio, poderoso para salvar. Então o nosso Deus, Ele é poderoso para livrar, Ele é poderoso para salvar. A mão do Senhor é forte, a mão do Senhor é poderosa, a mão do Senhor tem poder. Eu acho que é o Salmo 130 que fala isso, não lembro, né? Mas aí eu deixo essa palavra aqui para a meditação. Continuando no 18, aos judareis que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de vocês, para que isso não mais pese como vergonha para vocês. Nessa época, ou seja, numa época vindoura, né, agirei contra todos os que oprimiram vocês, salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos, darei a eles louvor e honra em todas as terras onde forem envergonhados. Naquele tempo eu ajuntarei vocês, naquele tempo os trarei para casa, eu darei a você honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante de seus próprios olhos, diz o Senhor. Paz dele. Nos colocar aqui a saudade. Fechar nossos olhos. Vamos começar a adorar aquele que é digno, aquele que merece ser adorado, aquele que nós escolhemos seguir, aquele que nós queremos caminhar ao lado. Senhor, que seu nome seja adorado nessa noite. Somente o seu nome, Senhor. Que toda honra, todo louvor,
louvor, toda a glória, que tudo seja dado a Ti, Senhor, e somente a Ti, Senhor. Que tudo seja para Ti, que tudo seja em Ti, que tudo seja por Ti, Senhor. Nós queremos engrandecer o Teu nome nessa noite, Senhor. Hoje é uma noite mais do que especial, Senhor, uma noite de renovação, uma noite onde nós vamos renovar os nossos votos contigo, Senhor. Nós vamos participar da mesa contigo, Senhor. Que a Tua presença venha se manifestar nesse lugar, Senhor. De forma que nós venhamos a sentir, Senhor. Que venha manifestar de uma forma gloriosa, Senhor, para que nós venhamos te sentir, Senhor. Aceita a nossa oferta, Senhor. Que nossa oferta suba hoje com Deus com tiros suaves. As suas rainhas que sejam uma oferta agradável ao Ti, Senhor. Nós queremos te engrandecer, Senhor.
hoje nós estamos lembrando a morte de cruz. Hoje nós estamos lembrando o dia que Ele se entregou por nós. Hoje nós estamos lembrando o dia que Ele venceu a morte. Hoje nós estamos lembrando o dia que nem a morte foi parada. Hoje nós estamos lembrando o dia que chegaram para buscar o corpo de Jesus e a tumba estava vazia. Faça uma oração. Peça para Ele, Senhor, renova as minhas forças, Senhor. Renova nossas forças, Senhor. Renova nossas forças, Senhor. Nos renova, Senhor. Nos renova, Senhor. Peça para Ele, nos renova, Senhor. Peça para Ele isso. Peça para que o Senhor mude a tua mentalidade hoje para a mentalidade dele. Senhor, mude os nossos pensamentos para os teus pensamentos. Muda, Senhor. Muda os nossos sonhos para os teus sonhos, Senhor. Nós precisamos ser renovados, Senhor. Nós precisamos ser renovados nesse tempo que exige esperança, Senhor. Que exige fé, Senhor. Nós precisamos ser renovados. Nós estamos cansados de ser cheios de notícias ruins. Nós estamos cansados de ser cheios de notícias que não valem nada. Nós estamos cansados de ser bombardeados de pensamentos negativos. Renova-nos, Senhor. Peça para o Senhor, traz-nos um vaso novo, Senhor. Quebra esse vaso cheio de manias, cheio de vício, cheio de pecado.
Ainda que teus olhos fechados, querido. Vamos continuar declarando isso. Vamos continuar declarando nosso amor a Jesus. Dizendo palavras lindas para Ele. Se você não sabe cantar as canções, comece a dizer coisas lindas para Ele. Busque uma comunhão. Busque uma comunhão. Senhor, tua face eu quero ver, buscar
Se
Graça e paz. Louvado seja Deus. Aí mesmo onde você está, esse mesmo Espírito convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 26. Amém? Salve os irmãos mais uma vez no caso do Senhor. Com a graça e a paz do Senhor. Eu trocar esse microfone aqui. Bom, ele está muito curto, eu posso dar um puxinho. Mateus capítulo 26. Glória a Deus. Aleluia. Não, mas está melhor. Está melhor. Amém? Mateus 26. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 17. Amém? Hoje é, para nós, é dia de ceia, de nós estarmos, celebrando a ceia do Senhor. E hoje também é Páscoa. Amém? Hoje é as duas coisas. Eu já expliquei aqui a respeito da ceia e a respeito da Páscoa. Páscoa é uma das festas, melhor dizendo, das solenidades que o Senhor estabeleceu. Amém, irmãos? O Senhor estabeleceu o que alguns chamam de festas judaicas, que na Bíblia chama Moed, mas que na verdade são solenidades, São momentos importantes e que o Senhor estabeleceu para que o seu povo, de ano em ano, estivesse comemorando juntos. Amém? E dentre essas festas, eu não vou entrar em detalhe, são 7. Hoje se comemora a Páscoa, para nós aqui. E os judeus ainda comemoram a Páscoa até os dias de hoje. Amém? Mas eu gostaria de estar com vocês meditando um pouco na palavra do dia em que Jesus comemora a sua última Páscoa. Amém? Amém? Jesus, como judeu, ele vai comemorar a Páscoa. Porque ele mesmo diz que ele cumpriu com toda a justiça. Tudo que o Pai estabeleceu para o seu povo cumprir, Jesus veio, diz a palavra, encarnou, ele veio em carne, ele habitou entre nós e ele cumpriu toda a justiça. Tudo que estava escrito, o Senhor cumpriu, Jesus cumpriu. E mais do que Jesus cumprir, Jesus foi o cumprimento da palavra. Amém? E um dos exemplos de que Jesus foi o cumprimento da palavra, o cumprimento da profecia, é a sua morte. Amém? A sua morte. Então, no capítulo 26, no versículo 17, houve uma ordem nos acontecimentos daquela noite. Amém? Houve uma ordem nos acontecimentos dessa noite.
que foi a refeição da Páscoa, foi o lavar os pés dos discípulos, o cerimonial de lavar os pés dos discípulos. Houve outro acontecimento naquele dia, foi quando Judas, ele é identificado como traidor. E é nessa noite que Jesus vai instituir a ceia do Senhor. Amém? É nessa noite que Ele vai instituir a ceia do Senhor. E muita coisa acontece nessa noite. Eu quero estar passando bem devagar, mas de uma forma resumida. Amém, queridos? Então, capítulo 26, do versículo 17 em diante, diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Ele lhe respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dize-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Amém? Então Jesus, ele aqui já marca no versículo 18, dizendo: o meu tempo está próximo. Quando ele diz o meu tempo está próximo, ele diz respeito à sua morte. Amém? Apesar dos fariseus, apesar de haver todo um povo, um grupo de pessoas procurando já há algum tempo para matá-lo, mas chega uma hora em que Jesus diz: é chegado o meu tempo. O meu tempo é chegado. A minha hora é chegada. A minha hora se aproxima. Mais corretamente falando, é a minha hora, ela se aproxima. Ela está perto. E versículo 20: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Eu disse a vocês que a ordem, como é que eu vou dizer, cronológica das coisas, né? Nós vamos ver que houve uma ordem de acontecimentos naquela noite. Queria que você deixasse marcadinho aqui em Mateus 26 e fosse comigo para João capítulo 13. Amém? Eu também vou marcar, porque nós vamos ter que voltar para cá. João capítulo 13. Amém? Para eu poder dar continuidade de uma forma a você entender a ordem dos acontecimentos daquela noite. A partir do versículo 1 do capítulo 13 de João. Ora, antes da festa da Páscoa,
Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Que coisa linda, né? Ele sabia que estava próxima a sua hora, mas ele amou até o fim. Amém, queridos? 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, eu quero que você entenda que tudo isso Jesus já sabia. Essa última quinta-feira eu estive ministrando aqui na igreja e compartilhando com os irmãos essa palavra pelo WhatsApp, pelos grupos, o grupo da igreja eu compartilhei, com relação à questão do momento que é importante na nossa vida, que não é só um momento na mesa, mas antes de estar na mesa, antes do momento de comunhão, nós precisamos ter um momento no quarto, nós precisamos ter um momento reservado com Deus. Amém, irmãos? Isso foi ministrado na quinta-feira. E que na mesa nós somos o reflexo daquilo que nós somos no quarto. Naquele tempo de qualidade que nós dedicamos para falar com Deus, onde Ele nos dá as suas instruções, nos dá os seus ensinamentos, Ele fala conosco, e depois é que nós vamos para a mesa. E com Jesus não era diferente. Sempre que Jesus ia para a mesa, Jesus já tinha conhecimento de algumas coisas, porque o Pai lhe falara, o Pai lhe revelava no quarto, no reservado, no secreto, no lugar secreto. Amém, irmãos? Então eu chamo novamente essa noite a atenção para esse fato de que nós precisamos ter um tempo de qualidade no secreto com Deus, antes de irmos para a mesa, antes de nos apresentarmos também no público, para que nós venhamos manifestar não a nós mesmos para as pessoas, mas manifestarmos Deus. Amém? Cristo em nós, a esperança da glória. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então, voltando para cá, esse texto que nós acabamos de ler, fala no versículo 3, sabendo este, Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos. Ele sabia que o Senhor, o Pai, havia depositado toda a sua confiança nele, no Filho, em Cristo. Amém, irmãos? E que ele viera de Deus e voltava para Deus. É importante você saber com certeza quem você é. Amém, querido? Antes de eu abordar qualquer pessoa, antes de eu querer manifestar a qualquer pessoa quem é a pessoa de Cristo, eu preciso entender e ver quem sou eu e onde é que está Cristo em mim. Amém, amados? Então Jesus sabia quem ele era e sabia para que ele tinha vindo. Amém, irmãos? Quem é você? Qual é o propósito de Deus na tua vida, na tua existência?
na tua existência em Cristo, para que Ele te salvou, para que Ele te libertou, para que Ele se revelou a você, para quê? Deus não desperdiça nada. Nós vamos ver ao longo da palavra que Deus não desperdiça nada. Nada. Quando Elias partiu, o poder que estava sobre Elias veio sobre Eliseu. Quando Eliseu partiu, Geazi havia caído. E diz a palavra que os ossos de Eliseu, quando bateu, ressuscitou, querido. Aqueles que estavam mortos ali. Deus não desperdiça poder. Jesus, quando multiplicou os pães, sobrou pães, Ele não jogou fora. Diz a palavra que os pães que sobejaram foram recolhidos. Amém, amados? Deus não desperdiça. Deus, quando Ele dá, Ele não vai dar se Ele olhar para você e ver em você um desperdiçador. Alguém que vai desvalorizar, que não vai dar o devido valor à unção, ao dom que Ele te deu. Amém, irmãos? Então, voltando aqui para a palavra, versículo 3: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Amém? E ele pôs-se a lavar os pés dos seus discípulos. E aí ele fala, deitou água na bacia, passou a lavar os pés e enxugar com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-á depois. Existem coisas que às vezes Deus faz conosco, como as que estão acontecendo nesse momento, e que muitas das vezes você não compreende. Eu não compreendo. Às vezes nós não sabemos o porquê do que está acontecendo. Por quê? Por que alguns entes queridos se foram? Por que algumas pessoas adoeceram? Por que perderam seus empregos? Por que depois de tanta fartura, agora alguns estão passando dificuldades? Por que aqueles que um dia tiveram tanto poder nas mãos, agora estão quebrados? Porque investiram na bolsa de valores, por exemplo, e que mudaram de status social de um tempo muito curto para o outro. E muitas das vezes a gente não entende, a gente não compreende. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele tem a confiança e a certeza que ao seu tempo tudo se revelará. E a palavra de Deus, ela
todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelos seus decretos, ou em outras versões, pelos seus propósitos. Amém, queridos? Eu não sei você, mas o Senhor, Ele deixa aqui nessa palavra, e Ele diz para Pedro. Quem é Pedro, irmãos? Pedro é um dos discípulos, mas o mais afoito deles. O mais afoito deles todos era Pedro. Pedro, ele agia muitas das vezes para depois pensar, depois refletir. E Deus sabia quem era Pedro, conhecia a natureza de Pedro. Jesus vira para Pedro e diz: você não vai compreender agora. O que você não compreende agora, você vai compreender depois. Se submete, obedeça. Então Jesus lava também, e ele vai de novo tentar lavar os pés de Pedro. E Pedro, afoito como ele só. 8. Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Pedro não estava entendendo nada, mas Jesus sabia o que estava fazendo. Amém, irmãos? Eu posso não entender nada, você pode não compreender nada, mas Deus sabe o que está fazendo. Ele está no controle. Desesperados estão aqueles que não acreditam em Deus. Por quê? Porque estão acostumados a ter controle sobre tudo que acontece com eles. Se apoderam da ciência para explicar tudo, para saber tudo, mas nem tudo a ciência vai explicar. A sabedoria aprendeu com ele. Tudo que nós vemos se fez pelo poder dele. E Deus é inexplicável. Deus é inexplicável. Mas também é inegável. Aleluia. Louvado seja Deus. Então o Senhor, Ele fala para Pedro: se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também a mão, as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Depois de teres lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem,
porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para como eu vos fiz, fazeis vós também. Amém? Quando ele fala essa cerimônia do lavar dos pés, ela tinha um significado. O lavar os pés, a sujeira dos pés, representava o pecado. Jesus falou: se eu não lavar os teus pés, Pedro, você não tem lugar, não tem parte comigo. Ou seja, Jesus está dizendo: se eu não te perdoar os teus pecados, você não terá parte comigo. Pedro vai dizer: então lava não somente os pés, mas lava as mãos, lava a minha cabeça, lava por inteiro. Ele quis dizer. Mas Jesus diz: não é necessário, porque você já se lavou. Porque quando a gente desce as águas, João ensinou o batismo por arrependimento, que se batizasse o homem confessando os seus pecados. Mas, querido, quando nós saímos do batismo, na caminhada da vida, assim como o homem que toma o seu banho um pouco antes de dormir, mas se ele anda descalço, ele não precisa tomar banho por inteiro, porque ele já tomou o banho. A gente só lava os pés. Assim é aquele que teve os seus pecados lavados e purificados através do simbolismo das águas do batismo. Pedro já havia sido batizado. Amém? Agora, necessário só era lavar os pés. Jesus perdoou os pecados dele, mas Jesus ainda disse que ele fez para que nós também seguíssemos o seu exemplo, lavando os pés uns dos outros. Então não é Jesus somente que perdoa os meus pecados, mas eu também tenho que perdoar os pecados dos meus irmãos, e os meus irmãos também precisam perdoar os meus pecados. E isso tudo fazendo parte de tudo o que aconteceu naquela noite. Naquela noite. Amém, irmãos? Então, nós vamos ver aqui coisas que muitas das vezes nós não compreendemos, mas que nós vamos compreender depois. Nós vamos ver a questão do lugar importante do perdão na vida do cristão. Amém? O perdão tem um lugar importante na vida do homem diante de Deus. É importante. Faz parte do processo. Então, Jesus, ele fala, ele põe esse perdão, querido, no mesmo patamar do comer da ceia. Porque Jesus, ele certa feita, ele vai dizer: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então, fazer parte da solenidade, mas com entendimento do que você está fazendo. Não é simplesmente nós nos ajuntarmos, nos reunirmos uma vez por mês e comermos um pedacinho de pão e tomarmos um cálice de vinho e cantando glória, aleluia, ir para casa. Não. Todas
todas as solenidades que o Senhor estabeleceu, está lá em Levítico 23, Moed, todas as solenidades, inclusive a solenidade da Páscoa, todas as suas solenidades, Deus deixou lá para que fossem estabelecidas e cumpridas ano a ano. Todas elas tinham um propósito. Todas elas. A de hoje, Páscoa, ela vai revelar o porquê e quem é Jesus. Porque se os judeus comemoravam a Páscoa, celebrando um dia da saída do povo hebreu que estava escravo no Egito, a Páscoa, agora a última, vai ser comemorada por Jesus, porque Jesus vai cumprir essa solenidade em si mesmo, no seu corpo, que seria moído, que ele que verteria o seu sangue na cruz. Para que todo aquele que pecasse, assim como lá no passado, quando o povo na caminhada pelo deserto, já depois de ter saído do Egito, diz a palavra, quando o povo pecava, errava, eram picados por serpentes no deserto. E Moisés levantou Neustã, uma serpente feita de bronze, e ele colocou essa serpente numa haste. E todo aquele que se arrependia, chorava do seu erro, do seu pecado, e olhava para aquele que tinha na haste a figura do seu pecado, era curado. E o Senhor disse que Jesus seria levantado assim, como Neustã foi levantado lá. Jesus foi levantado no madeiro. E toda vez que eu peco, eu me arrependo dos meus pecados, eu olho para o madeiro e eu não vejo Jesus, mas eu vejo o meu pecado castigado em Jesus. Assim como o povo olhava para a serpente, a picada, eles eram curados. Quando nós olhamos para Jesus, para o sacrifício de Jesus, nós somos curados, nós somos sarados. Amém, queridos? Jesus, ele ainda vai fazer outra declaração muito importante no versículo 10. Não no começo, mas no finalzinho. Vós estáis limpos, mas não todos. Então, não é somente o ato de lavar os pés, o cerimonial de lavar os pés, mas tem que entender, perdoar, pedir perdão. Mas ele diz, mas nem todos estão limpos. Jesus pode até ter lavado os pés de Judas, mas Judas estava decidido levar a cabo aquilo que Satanás colocou no seu coração. Tanto que ele vai para o Getsemane e ele avisa, ele sinaliza: o lugar é esse,
o lugar que ele fica em secreto, que ele conversa com o Pai, é aqui. Ele vai e delata, ele é informante, e ele informa aonde é o lugar secreto de Jesus. E ele também revela quem é Jesus com um beijo na face. Jesus sabia de tudo isso. Por quê? Porque Deus não perdeu o controle. Tudo estava escrito. Estava escrito que ele seria entregue. Estava escrito que ele seria moído. Está escrito que os seus ossos não seriam quebrados para apressar sua morte na cruz. Estava escrito que ele morreria, que ele entregaria a sua vida. Jesus mesmo disse: eu tenho poder para dar a minha vida e para tornar a tomá-la. Esse poder eu recebi do meu Pai. É outra coisa tremenda que a gente aprende com a palavra. Deus dá poder não somente a Jesus, mas Ele deu poder também à igreja. Mas o poder que Deus deu à igreja, Ele deu para cumprir o plano dele, e não o meu e o seu. Amém, irmãos? Versículo 14. Ora, se eu sendo Senhor e Mestre vos lavei os pés, porque eu vos dei o exemplo, para como eu vos fiz, fazeis vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se a praticar. Amém? Essa era a diferença. Por isso, Jesus estava falando a respeito de Judas, que nem todos estavam limpos. Porque não adianta passar pelo cerimonial que te faz relembrar aquilo que está escrito na palavra, se você, apesar de saber conhecer, não viver e não praticar a palavra. Porque aquele que verdadeiramente perdoa, ele não tem amnésia, ele se lembra dos erros do irmão, mas ele não lança mais o rosto, ele perdoa a dívida. Amém, querido? Porque o participar daquele cerimonial, como Judas participou e depois sair e continuar a fazer aquilo que estava no coração para fazer, vamos voltar lá para Mateus 26. Então nós vimos que naquela noite houve a refeição, a lavagem dos pés dos discípulos. Judas foi identificado, nós vamos ver aqui no capítulo 26,
no versículo 21 ao 25. Eu quero que você compreenda que nós estamos falando dentro dos evangelhos, e que os evangelhos, eles são sinóticos. Eles contam a mesma história, amém? Mas essa história é contada do mesmo fato, mas através de pessoas diferentes, de narradores diferentes. Amém? Então nós vimos lá João dando alguns detalhes que nós não estamos vendo aqui no livro de Mateus, mas João observou e falou. Amém, irmãos? Então estamos voltando aqui para o capítulo 26 de Mateus, mas estamos continuando a falar da mesma cena, do mesmo período, do mesmo dia. Amém, irmãos? Então aqui, no versículo 26, estamos no capítulo 26 de Mateus, agora o versículo 26. Então comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos. Então ele pega um pão inteiro, não esse pão que a gente faz aqui, esse pequeno, mas era um pão inteiro, e ele parte esse pão, e ele diz, abençoa, parte e dá aos discípulos, e ele diz, tomai e comei isto. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Versículo 27. Da mesma forma ele toma o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos e disse, bebei todos dele. Amém? Então ele pega um pão, parte e dá para os discípulos. Você imagina você pegar, vou pegar um pão aqui, às vezes eu vou retirar e não vou recolocar, tá bom? Então eu pego o pão, ele pegou o pão naquela noite, ele partiu esse pão, seus discípulos. Então ele pega um pedaço, o pão era grande, ele tira um pedaço e vai dando, e o outro tira um pedaço e vai passando para o outro, o outro tira um pedaço e vai passando para o outro, assim, até que todos tinham o pão na mão. E depois ele pega o cálice, mas não o cálice como esse aqui, que é um único cálice, não, ele pega um cálice inteiro, grande, e ele toma e passa para o outro bebe e passa para o outro bebe e passa para o outro, mesmo cálice.
aqui. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos. Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, é o sangue da aliança, da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Então ele fala, é o sangue, ele representa o sangue, é uva, é suco, mas representa o sangue derramado em favor de muitos. Ele diz, é o meu sangue. Porque Jesus, depois dessa ceia, querido, ele, como João disse a respeito dele, ele é o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que foi morto e que o sangue foi colocado no umbral da porta. E esse Cordeiro que foi assado e comido às pressas dentro de casa, da casa. Porque esse cordeiro não foi só o sangue que foi colocado na porta, ele foi assado e serviu de refeição para aqueles que estavam dentro da casa. Da mesma forma, ele vai dizer, ele vai pegar e vai dizer, ele vai explicar: é o meu sangue que é dado por muitos. E ele diz, para a remissão de pecados. A palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Não é porque o povo hebreu não tinha pecado que a morte não entrou dentro daquele lar. Lá no templo, no Egito, o povo que estava lá dentro tinha pecado, era pecador, mas o sangue do cordeiro que estava no umbral da porta é que impediu que a morte tocasse neles. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Jesus está dizendo, olha, aquele cordeiro lá está se cumprindo hoje. É o meu sangue, é o meu corpo que vai ser partido por vós. Não vai precisar matar cordeiro e botar sangue no umbral das casas. Não. Jesus está morto. Amém? E ele vai dizer, digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Quero que os diáconos. Sim. Amém. Era só eles lavarem as mãos. Só lavarem as mãos. Fala com ele. Ele está aí ainda? Já foi? Ele é muito rápido. Amém, queridos? Então ele fala assim: digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei
de beber novo convosco no reino de meu Pai. Jesus ele está dizendo que esse seria o último momento com eles, mas que ele estaria com o Pai. E há um dia, esse dia chegará, em que todos, amém, irmãos? Todos estarão lá e beberão com ele. Amém? Todos quem? Todos aqueles que entenderam, todos aqueles que compreenderam. João 3,16. Compreender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu e enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E todos que creem nisso, nessa palavra, e têm a vida eterna, beberão com ele novo. Não esse, não aquele que estava na mão dele, mas um vinho novo. Amém, irmãos? Um vinho novo. Louvado seja o nome do Senhor. Somos os livros que estão louvando o Senhor enquanto eles não chegam. Amém? Cadê o Breno? Tá ali tocando. Amém? Glórias a Deus. Enquanto nós preparamos a mesa, nós vamos estar louvando o Senhor. E que você aproveite esse momento para permitir que o Senhor lave os seus pés. Que o Senhor perdoe os teus pecados. Apresente-se diante dele e peça: Senhor, perdoa-se. E não só faça isso, mas também, irmãos, se você tem alguma falta contra algum irmão, peça perdão. Perdoe. Se esse irmão não está aqui, se essa pessoa não está aqui, fale com o Senhor. Senhor, eu libero perdão para esta pessoa. Eu libero perdão, Senhor, para esta pessoa. Ou, Senhor, eu não tenho como pedir perdão a essa pessoa agora. Se for você que machucou, se foi você que machucou o seu irmão, foi você que machucou, foi você que feriu, peça perdão, Senhor, e diz: Senhor, me perdoa. E quando você tiver a oportunidade, vá o mais rápido possível. Depois de você sair deste lugar, quando houver oportunidade, fale com essa pessoa, peça perdão a ela. Porque se você pedir perdão aqui, mas sair daqui e deixar as coisas continuarem lá fora, sem liberar perdão e sem perdoar de fato, aí eu te digo que é para você que Jesus também está dizendo: nem todos estão limpos. Porque nós só vamos estar limpos se realmente recebermos o perdão de Deus e perdoarmos.
aqueles que nos ofendem, que nos ofendeu, aquele que nos traiu, aquele que nos feriu. Porque não sou eu que digo isso, mas foi Jesus que disse, para que você tenha parte com Deus. Na oração do Pai Nosso, o Senhor fala: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Ou perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então, para que tu seja limpo, perdoado do teu pecado, mas não esteja aqui somente como religioso. O religioso é aquele que cumpre o ritual, o rito. Mas mais do que religioso, saia daqui um praticante, aquele que vive, que pratica. Porque a palavra fala que aquele que ouve as minhas palavras e pratica e põe em prática é como uma casa edificada sobre a rocha, que pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir a adversidade, pode vir o que for, irmãos, mas ela permanece firme. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Louvemos ao Senhor.
Paulo que vai dizer, no versículo 17: visto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo porque vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Ele está falando e trazendo um relato de um problema que já havia naquele tempo e que até hoje nós ainda conseguimos ver. Quando diz sobre partidos, é porque uns dizem que é um discípulo, outros dizem que é do outro discípulo, como se uma igreja fosse diferente, melhor do que a outra. E no entanto o Senhor nos chama para ser um só corpo, sem distinção. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Tanto que ele diz, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Como que esses aprovados serão conhecidos? A Bíblia fala que a gente conhece a árvore pelos frutos. Amém? É pelo fruto que se conhece a árvore. Então são os frutos do Espírito é que revelarão. Amém, amados? E versículo 20: quando pois vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comer cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Naquele tempo haviam pessoas que comiam e bebiam, se embriagavam sem discernir. Mas quando você ouve e ler a palavra e é ministrado por ela, você compreende, porque a palavra ela revela a importância daquele momento e a importância do momento em que você está fazendo parte nessa hora. Amém, querido? Então ninguém come antecipadamente, ninguém bebe antecipadamente. Uns esperam pelos outros. Por quê? Porque tem discernimento, que não é um pão, que não é um vinho, mas que é o corpo e o sangue de Cristo que está sendo lembrado nesta hora, que foi derramado, o corpo moído por nós. Amém, queridos? E aí eu pulo para o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi partido, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E assim nós partimos o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beber, em memória de mim. Então, comamos e bebamos em memória do sacrifício de Jesus. Amém? Glórias a Deus.
teus pés me rendo, força tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com sua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com sua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Vamos levantar as nossas mãos ao Senhor. Pai, Senhor, louvamos a Deus, exaltamos o teu nome, Pai. E mais uma vez, Senhor, renovamos a nossa aliança contigo, Senhor. Senhor, com esse ato, Pai amado, solene, nós declaramos, ó Deus, que somos aliançados contigo, Senhor. E que, Senhor, não abrimos mão, Senhor, da tua presença, Senhor, em nós. Glorifica o teu nome. E ainda, Senhor, que nós não compreendamos, ó Deus, ainda muitas coisas, ó Pai. Senhor, isto em nada, Senhor, diminui a nossa confiança em Ti. Nosso espírito se alegra em Deus, nosso Senhor e Salvador. Por isso, Senhor, te cantamos louvores. Por isso, Senhor, te exaltamos. E por isso também nos arrependemos, Senhor, dos nossos erros e dos nossos muitos pecados. Mas louvado seja Deus pela sua infinita graça e misericórdia, que não nos trata segundo os nossos pecados, mas nos trata pelo que o Senhor é, fiel, bom, perfeito, agradável, misericordioso. Louvamos, Senhor. Recebe o culto desta noite com um aroma suave, Senhor, às tuas narinas, que suba como perfume agradável a Ti. O culto desta noite, e todos aqueles, Senhor, que estão ao alcance, Senhor, desta nossa voz, Senhor, que a voz do Teu Santo Espírito, não a nossa, mas a voz do Teu Santo Espírito ecoe, Senhor, pelos ouvidos, ecoe, Senhor, pelos lares, ecoe, Senhor, pelas famílias, pelas vidas, pelas almas, e que a Tua palavra, que não volta vazia, ela venha cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos enviou esta noite.